Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra de André Luiz, Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, onde no vídeo anterior nós constatamos que André Luiz foi encaminhado aos seus novos estudos na colônia de Nosso Lar, lá no Ministério da Comunicação, no Centro dos Mensageiros, onde, a caminho deste centro, com Tobias, ele se intera de uma preparação de espíritos desencarnados a trazerem mensagens aos homens encarnados aqui na Terra. E ele se maravilha já com esse processo adiantado, nesse processo de comunicação entre os dois planos. Contudo, Tobias o desencanta porque diz a ele das dificuldades de se encontrar espíritos compenetrados do compromisso deste processo de comunicação entre os dois planos, que sabemos que brevemente, na nova era que a Terra atravessará, a era do planeta de regeneração, esta comunicabilidade com os espíritos será de fato mais intensa, principalmente pela intuição. Então, este preparo vem sendo feito já há longas décadas. Porém, nós vamos ver agora as dificuldades, que é o que trata basicamente este livro, Os Mensageiros, de André Luiz, destes espíritos, muitas das vezes nós mesmos, que em situações de existências anteriores, com o compromisso deste trabalho, desta tarefa, muitas vezes falhamos, ok? E, ao final deste capítulo, o terceiro, nós vimos que André Luiz é apresentado ao Vicente, que é um outro médico que está presente na equipe de Aniceto. Tá? E no capítulo 4 nós vamos ver o caso Vicente, tá? Para as nossas reflexões. Diz André o seguinte: impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me da sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era ele o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam, comentando as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência e os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Essa medicina hoje, nós sabemos, ela vem sendo, mesmo aqui entre médicos espíritas encarnados, estudando basicamente essa relação entre o corpo físico e o corpo perispiritual. Nós sabemos da ligação desses dois corpos e a influência que cada um exerce sobre o outro, certo? Então, esta medicina, ela começa a ser estudada mais profundamente e, com certeza, na nova era, ela se tornará uma das especialidades das nossas faculdades de medicina. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita aos planos dos encarnados em caráter de serviço, nós vamos ver que ele já visitou a família mais adiante, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, a nossa intimidade semelhava-se a sentimento de dois irmãos unidos desde muito por laços espirituais. Quando há afinidade entre dois espíritos, é evidente que depois de pouco tempo de contato, essa interação faz com que se conheçam espíritos como se fosse de longa data. E muito provavelmente é o que acontece de fato. Através das sucessivas reencarnações, muitas vezes nós nos distanciamos de algumas almas afins, até porque por nossas necessidades evolutivas
nós nos encontramos mais encarnados com espíritos com os quais nós temos compromissos a resgatar. Então, as almas de mais afinidade, de quando em quando, nós retornamos a encontrá-las. O novo companheiro conquistara minha infinita confiança. Evidenciando muita delicadeza, indagou a minha posição perante os parentes terrestres, ao que André vai explicar a história resumida da aventura singular dele, ao conhecer as segundas núpcias da viúva. Imprimiu toda a ênfase possível ao seu relatório verbal, sensibilizando-se profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-se André, de propósito salientando seus velhos sofrimentos e relacionando os dissabores que lhe pareciam insuperáveis. Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminou a comovida exposição, ele pôs-me à destra e murmurou: "Não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz." "Como assim?" estranha ele. "A sua Zélia respeitou o companheiro até o fim, e o segundo matrimônio em tais circunstâncias não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior." E, dado o meu justo espanto, o novo amigo continuou: "Explico-me." Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscências, e prosseguiu. Então Vicente passa a narrar. "Não pode, André, você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalina, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente a uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limite. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram meu lar. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica. Passei-me a consagrar, todavia, apaixonadamente ao laboratório, às pesquisas. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas em vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalina era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando notava-lhe um certo enfado no trato com os tubos de ensaio. Mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas, a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era aos meus olhos a mãe dedicada e a companheira sem defeitos. Quando nós contávamos com 10 anos de ventura conjugal, meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, um pouco mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalina foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério entrou em minha casa como meu irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem disposto e interessado a agradar. Observei então, a partir daí, que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratado uma auxiliar para que a substituísse nos seus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal mais assídua. Anoí satisfeito, tratava-se afinal de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalina assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer mais aos laboratórios, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente, ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério, meu irmão. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora ele sempre criterioso em família, não obstante ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga.
que eu tentava iludir com um trabalho persistente e honesto. Assim corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência. Uma pequena borbulha na fossa nasal que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas, declarou-se a septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto a meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados. Anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalina e Eleutério pareciam consternados e até hoje eu guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez longo estacato, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando eu já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me então de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalina havia desposado Eleutério em segunda núpcias. Aí André diz, mas como são idênticas as nossas histórias? Isto aqui não, protestou a sorrir o Vicente. E continuou, veja André, outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar soube que eu fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam às tentações inferiores. Não havia que recorrer ao divórcio, e mesmo que nesta época a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento da Rosalina para unir-se publicamente ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalina a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana, que ele mesmo se incumbiria de obter, na primeira oportunidade. A pobre da minha companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu a minúscula espinha nasal algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você, o meu caso, naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? Pergunta André. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalina e Eleutério vivem aparentemente felizes e despreocupados. São excelentes materialistas por enquanto e gozam, no mundo transitório, grande fortuna moedada e alto conceito social. Mas e a justiça, indaga André? Ora, André, esclareceu serenamente Vicente, tudo vem a seu tempo, tudo no bem, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Vejam, meus queridos amigos, este caso do Vicente, morto, quer dizer, assassinado pela esposa, com a cumplicidade do próprio irmão, né? A gente vai descobrindo agora ele no plano espiritual, que a morte de fato não existe. E os atos que aqui praticamos são descobertos por aqueles que, embora aqui parecendo um crime perfeito, são revelados na justiça divina. E este nosso irmão, muito provavelmente mais esclarecido moralmente que a sua Rosalina e seu irmão Eleutério, né, já começa a desvendar a verdadeira justiça, que é aquela que provém de Deus. Tanto é que nesse encerramento de conversa com o André, ele diz, ora André, primeiro a semente, depois os frutos. Aguardemos. Tudo demanda tempo, tanto para o bem como para o mal. A justiça haverá de ser feita assim. Imaginem vocês, a esses dois irmãos encarnados que cometeram este crime, ao desencarnarem, e muito materialistas, como revela Vicente, né, a surpresa que os aguardará ao verem o seu Vicente vivo. Imagine, talvez,
os dramas de consciência que poderão incidir neles mesmos, e se isto não ocorrer, para que haja um arrependimento e a propensão para que haja um refazimento das suas atitudes criminosas, eles provavelmente reencarnarão em situações mais complexas, mais difíceis, até que aprendam que o crime de fato não compensa. Vejo que tudo que nós aqui praticamos na Terra, quando nós formos para o plano espiritual, teremos a continuidade normal e natural de nossas existências. Saibamos assim viver de acordo com os ensinos de nosso Mestre Jesus, para nos precavermos de profundas retaliações no futuro no plano dos espíritos e, quiçá, dificuldades imensas em próximas encarnações. Saibamos ouvir o Mestre Divino de que devemos procurar a porta estreita da virtude e deixarmos o caminho largo dos defeitos e dos vícios. Mas vamos terminar esse capítulo, onde, depois de André perguntar sobre a justiça, vamos reler esse trecho. Ora, André, esclareceu Vicente serenamente, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu: não falemos mais nisso. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione, André. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. E a ignorância principal é a do Evangelho de Jesus, com certeza. Meus queridos irmãos, amigos, o próximo capítulo, capítulo 5, que se intitula Ouvindo Instruções, ele vai iniciar um discurso de Telésforo nesse centro dos mensageiros, e eu vou me eximir de fazer qualquer tipo de comentário após começar o discurso, que é mais um sermão do que propriamente um discurso. Esse irmão Telésforo vai se dirigir a uma série de espíritos que lá se encontram no Ministério da Comunicação, e esse discurso, ou sermão, vai se estender por praticamente 2 capítulos. E assim acontecendo, eu vou procurar somente ler este sermão com a ênfase que talvez Telésforo teria dado quando pronunciou estas palavras, para nós sentirmos a nossa responsabilidade como espíritos encarnados, comprometidos principalmente com este processo da comunicabilidade entre os 2 planos. Então, o próximo vídeo será basicamente só de uma leitura. Farei um pequeno comentário no início a respeito da apresentação do Telésforo, que o André vai nos trazer, e depois, sequencialmente, lemos estes 2 capítulos. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.